Gravando. Bom dia. Bem-vindos novamente ao nosso link. Hoje a gente vai terminar de ver como que a filosofia ela começa aparecendo na Bíblia. Semana passada a gente viu como que ela aparece nos textos do apóstolo Paulo. E hoje, então, vou mostrar um pouquinho de como que aparece no Evangelho de João. E, terminando essa parte do Evangelho de João, eu vou começar a falar um pouquinho, então, do Santo Agostinho, que é o primeiro grande filósofo cristão. Antes do Santo Agostinho tiveram outros, mas Agostinho que vai ser o cara, o primeiro grande cara da filosofia medieval. Deixa eu só abrir aqui o arquivo para não me perder. Então, vamos lá. Abrir aqui. Então, quando a gente fala do Evangelho de João, a gente está falando de um texto que é bem diferente dos outros evangelhos, né? De Mateus, Marcos e Lucas. A tradição diz que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, e o apóstolo João seria o caçula dos outros apóstolos, né? Dos outros discípulos. E é interessante notar que o Evangelho de João, ele é escrito em grego. E originalmente o João, ele era judeu, né? Ele era israelita. Então, assim, já é uma coisa, assim, fenomenal perceber que João aprendeu não apenas a falar grego, mas a escrever em grego, sendo que João era um pescador, logo um analfabeto na época. E então esse é um primeiro detalhe bastante bonito, né? É interessante. E o Evangelho de João, ele não faz parte do que se chama nos estudos da Bíblia de Evangelho sinótico, né? Que seria Mateus, Marcos e João. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas foi escrito pelo médico Lucas, né? Depois de uma pesquisa histórica que ele fez. O Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, né? São os dois textos do médico Lucas. Marcos seria as pregações do apóstolo Pedro em Roma, né? Então seria o Marcos teria sido o discípulo de Pedro em Roma e aí anotou as pregações, né? De Pedro. E Mateus, eu não lembro. Não lembro qual a origem do Evangelho de Mateus. Mas se vocês lerem esses três textos, vocês vão ver que eles são parecidos. Na ordem cronológica, né? Eles sempre começam falando dos antepassados de Jesus, que Jesus era filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, até chegar em Davi. Para mostrar a ideia de que Jesus é rei, né? É rei porque ele é da descendência de Davi. E um dos evangelhos remonta até lá a Abraão, né? Tentando mostrar, assim, toda a ideia de que, de fato, o Messias é alguém que tem origem judaica, hebraica. E João, não. O evangelho de João, ele não pega nesse viés do Messias sendo alguém vinculado ao povo judeu. O evangelho de João, ele nem é, digamos assim, é quase um relato, não é um relato histórico, é um relato biográfico, como se de alguém que tivesse
estado com Jesus no dia a dia, né? Não é uma pesquisa histórica, é quase uma crônica de como era o dia a dia com Jesus. O Evangelho de João tem essa pegada. Eu gosto muito mais de ler o Evangelho de João do que ler os outros. Acho muito mais poético, enfim, acho muito mais legal o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele foi escrito, parece, né, que intencionalmente ele foi escrito para os gregos. Porque enquanto você lê nos outros evangelhos toda uma referência judaica, à cultura judaica, as festas judaicas, a personagens judaicos, né, hebreus, né, então lá a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, né, tem essas questões todas. O Evangelho de João não tem essas referências ao povo hebreu. São outras referências. São referências a uma cultura mais universal, digamos assim, universal do Império Romano da época. Vocês sabem, né, que na época de Jesus, Israel estava submetido ao controle do Império Romano. Assim como os gregos, né, como os persas, o Império Romano ele dominava o mundo, né, o mundo da época. Então, o texto de João, ele é um texto mais universal, digamos assim. O João, ele não está falando com os judeus. Né? Ele não está falando do Messias que os judeus esperavam. João está falando de da chegada ou da concretização de alguém que veio para revelar todas as questões existenciais que afligem a humanidade. Tanto é assim, e aí, logo no começo do Evangelho de João, a gente percebe a pegada filosófica de João. A gente viu semana passada que o Paulo, ele era um erudito. Né? Muito provavelmente o Paulo, ele teve formação filosófica. Porque o Paulo era de uma família abastada à época. Paulo foi preparado para ser um dos líderes, né, da religiosidade à época, né? Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era considerado um grande mestre da época, né? Então Paulo teve contato, muito provavelmente contato com a filosofia, mesmo pela influência estoica, né, que a gente viu nos textos de Paulo. João não, João ele era um pescador, né? João era um pescador, um analfabeto. E logo no texto, logo no início de João, do Evangelho de João, o João já vai direto num conceito filosófico que era fundamental para a filosofia da época. Ui, quase que eu caio da cadeira e derruba mesmo. Acontece. Ó, né? E olha que é segunda-feira, hein? Segunda de manhã. Imagina quando chega sexta-feira. João começa falando assim, né? João 1 começa falando assim. Deixa eu pegar aqui minha anotação, né? Que João começa falando assim: no princípio era o verbo, né? João 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pensa assim, verbo? Uai, era o verbo? Que coisa esquisita, né? Quando você lê no grego original, sabe, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Vocês sabem disso, né? Então, depois da aula, quando vocês pegarem a Bíblia em grego de vocês procuram lá, né? Até alguém que já deu a cola, né? O, o Pedro, né, colocou aqui, é isso mesmo, né? A palavra verbo é logos. Logos. E logos significa logos é a palavra,
né? A palavra, mas é o sentido racional. Aquilo que a razão compreende. E logos não é somente a razão no sentido racional, mas é o logos, é aquilo que organiza o universo todo. Então, quando a gente viu lá no passado, né, no início da filosofia, tinha o caos, né? Tinha o caos, e do caos surgiu o cosmos, que é o universo. O cosmos é o universo organizado. E o que é que organiza esse cosmos? O logos. Então, o logos é essa razão que organiza tudo. O logos seria essa lei que coloca todas as coisas em ordem. E nós, seres humanos, nós temos o logos também, né? Nós, seres humanos, nós somos seres racionais. Nós compreendemos essa racionalidade do universo. Por exemplo, biologia. A palavra biologia é bio de vida e logos de estudo. Então, biologia é o estudo de como a vida se organiza. É a compreensão da organização da vida. Bio, logos. Vida, estudo, compreensão racional. Biologia, sociologia. Sócio de sociedade. Logos de ordem, de organização. Então, a sociologia é a compreensão de como a sociedade se organiza, do que faz a sociedade se organizar. E assim por diante, né? Então, tudo que tem logia vem de logos. Então, a ideia é que há uma compreensão da estrutura racional daquilo, certo? João, ele começa dizendo que Jesus é o logos. No início era o verbo, no início era o logos estava com Deus, e não só estava, mas o logos era o próprio Deus. Então, para quem é que João está falando? Está falando para os gregos. Olha só, na filosofia, vocês ficam tentando encontrar o que é o logos, o que é essa ordem universal que organiza tudo. Aí aqui a gente pode lembrar dos pré-socráticos, né? Lembram? O Pitágoras dizia que o princípio de tudo, aquilo que organizava o universo, eram os números. O Demócrito dizia que eram os átomos. O Empédocles dizia que eram os 4 elementos. O Tales de Mileto dizia que era água. Quem mais? Essa galera toda. O Anaximandro falava que era o ar. O Anaximenes dizia que era o apeiron. E vai, né? Então, os gregos não concordavam a respeito de quem era o logos, qual era esse princípio organizador. Mas todos eles concordavam que, para compreender o universo, era necessário ter essa compreensão do logos. João já vai na canela, vai direto. Olha só, o logos, essa história que eu vou contar para vocês, é a história do logos. E, diferentemente do que vocês acham, que o logos é um elemento da natureza, um elemento presente na natureza, ou é um elemento que está para além do mundo físico, uma coisa metafísica, como diria o Platão, por exemplo, ou Aristóteles, eu digo para vocês que o logos é uma pessoa, é um Deus, é uma divindade. E aí, lá no finalzinho do primeiro capítulo, né, o João fala assim, João 1,14, ele fala assim, e o verbo, o logos, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é possível conhecer este logos conhecendo a pessoa que é esse logos, que no caso é Jesus. Então, como é que João começa apresentando Jesus? Começa falando assim, olha, eu vou falar para vocês, eu vou contar a história de alguém
que vai responder todas as perguntas que vocês se fazem a respeito da vida, do universo e tudo mais. A história que eu vou contar para vocês é a história que vai responder todas as perguntas existenciais que vocês têm. Então, no início era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, e esse verbo, ele encarnou. Então, é possível conhecer este verbo, é possível conhecer este logos, não fazendo filosofia, mas olhando para a história desta pessoa. E por que é genial essa sacada do João? Porque se João viesse falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Messias que veio nos libertar do pecado original, os gregos não iam entender patavinas, porque os gregos não esperavam um Messias, os gregos não pensavam em pecado original, os gregos não conheciam Adão e Eva, os gregos não conheciam a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Para os gregos, a ideia de você fazer um sacrifício para você se libertar da culpa não faz sentido. Porque ainda que existia alguns sacrifícios na cultura grega, mas a ideia do sacrifício não era para a salvação dos pecados, mas era para aplacar a ira dos deuses. Então, os gregos, eles não buscavam o perdão dos deuses. O perdão dos deuses pelas coisas erradas que os humanos faziam. Na verdade, os sacrifícios que os gregos faziam era para diminuir o mau humor dos deuses. Era essa a ideia, né? Não era para perdão de pecado. Mesmo porque os gregos não têm ideia de pecado original. Todos somos pecadores. Os gregos não têm essa noção. Não tinham essa noção na época, né? Então, se João chegasse falando que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, oi? Né? Como eu falei, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro? Que história é essa, mano? Tá viajando? Not found, né? A página não encontrada. Então, João começa falando filosoficamente. Olha só, Jesus é o Logos. Jesus é a razão. Jesus é a resposta que vocês procuram na filosofia. Né? Então, João já começa filosofando. A evangelização de João é pela filosofia, pelo conceito filosófico. Então, essa é de uma genialidade fantástica, né? Eu fico, assim, embasbacado com a genialidade, né? E aí, uma coisa que eu penso, né, que já causa um escândalo entre os gregos, é que João afirma que esse Deus, né, esse Deus que é o Logos, ele é um cara que encarna, que se torna humano. Então, é um escândalo porque é para os gregos, e até para nós hoje, né? Ou você é Deus ou você é humano. Né? Ou se você é humano, não tem como você ser uma divindade, e se você é uma divindade, não tem como você ser humano. No máximo, os gregos concebiam a ideia de semideuses. Hércules, Perseu, Aquiles, eles são semideuses, né? Eles são fruto da relação de um deus com uma humana. No caso, desses três aí que eu falei, é Zeus engravidando mulheres, né? Então, Zeus, de alguma maneira, engravidava uma mulher, sendo pela chuva, sendo se disfarçando do marido da mulher, se transformando num animal. Pois é. Né? E aí, então, a partir da relação Zeus-Talarico, não sei o que é talarico, gente. Ah, me explicaram aqui, né? Já recebi. Zeus Talarico.
Posso resumir em um nome composto. Não, já entendi. O que é esse nome composto? Não precisa não, Fernando, obrigado. Eu já recebi auxílio aqui dos universitários também. Não é que Zeus é talarico. Zeus, ele era Zeus. Ele podia tudo. Ele era o Zeus. E... enfim, então, né, aí a relação de um deus com uma humana concebia um semideus. Não era nem totalmente deus, nem totalmente humano. Jesus, não. Jesus, ele também foi uma concepção de uma divindade a partir de Deus, né? Afinal de contas, foi o Espírito Santo que fez com que Maria ficasse grávida. Mas quando Jesus nasce, ele não é um semideus. Ele é 100% Deus. E ele é 100% homem também. Ele é completo, das duas maneiras completas. Ele é 100% homem e 100% Deus. E é isso que João afirma, né? O Logos, quando ele encarna, ele não perde nada da sua divindade, ele continua sendo 100% Deus, porque João fala, né, que esse verbo, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né, vimos a sua glória, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, tipo assim, quando você olha para Jesus, você vê ali a divindade completa. Ele não é semideus, ele é Deus por inteiro. Por inteiro. Né? E ao mesmo tempo ele é um homem por inteiro, porque ele encarnou. Então é um Deus encarnado, 100%. Então ele é 100% homem e 100% Deus. E no Evangelho de João você percebe a humanidade completa de Jesus, porque Jesus é tentado. Jesus sofre todas as tentações que um ser humano também sofre. Tem lá na história de Jesus no deserto, e ele passou 40 dias no deserto, e aí vem o diabo e tenta ele, né? Oferece o mundo inteiro para ele, e oferece... Enfim, tem lá as 3 tentações, né, de Jesus no deserto. E Jesus foi tentado, né? Inclusive, Jesus mostra toda a sua humanidade nas vésperas de ir para a cruz, né? Que é quando ele está orando no monte. Eu acho essa passagem fantástica, fenomenal. Que é quando ele está orando no monte, e aí ele pede para Deus, assim, se for possível, passa de mim esse cálice. Né? Olha que humanidade. Jesus não é o cara fala assim, vai Deus, vou matar no peito, vim aqui para isso, vim aqui para morrer, em nome pela humanidade, não. Jesus fala assim, cara, se puder, passa. Se pudesse, assim, se puder me livrar dessa, me livra. Mas não que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? No fim, o fim é isso, né? Mas Jesus mostra toda a sua humanidade falando assim, cara, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu sei que eu venho aqui para isso, mas pesado, né? É pesado esse negócio aí de morrer. Né? Então, ao longo do texto de João, vai mostrando, né, toda a humanidade. Quer mais humanidade também do que Jesus entrando no templo e quebrando tudo? Jesus revoltado com a corrupção que havia se transformado a religião da época. E aí ele entra no templo, que era um lugar para ser adoração a Deus, e o templo tinha sido transformado em lugar de comércio, e ele pega e quebra tudo. Caraca, mano. Quer mais humano do que isso? Coisa fantástica, né? Tilt? Não, foi revolta mesmo, né? Não tem nada de tilt, é revolta pura, é indignação, né?
E a indignação é tão grande que não tem discurso que resolva. O negócio é virar a mesa, é quebrar tudo. É fantástico, né? Enfim, é isso que o João fala no começo, né? Então, o Logos que vocês procuram, ele pode ser conhecido nesta pessoa aqui, neste homem, que não era simplesmente um homem, mas era Deus, é o próprio Deus, ele é o próprio Logos. Então, essa é a primeira sacada do João, né? Apresentar Jesus a partir da ideia de Logos, um conceito filosófico. Uma outra ideia legal de João também, que é quando João diz que, que Jesus é a verdade. Jesus fala assim, né? Um dos grandes momentos do Evangelho de João é quando João fala assim, quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí tem duas ideias filosóficas também, né? Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Vou começar pela questão da eu sou a verdade. Em grego, a palavra verdade é aletheia. Aletheia. E aletheia significa tirar o pano. Tirar o pano que está escondendo. Então, é mais ou menos assim. Aletheia é descortinar. Então, é mais ou menos assim. Eu sei que tem alguma coisa por trás deste pano, mas eu não sei o que que é. Tem alguma coisa aí. Pode ser um boneco, pode ser uma pessoa, essa pessoa pode ser um homem, pode ser uma mulher, talvez não seja nem um boneco, nem uma pessoa, talvez seja um extraterrestre. E aí eu só vou saber o que realmente é quando tirar o pano. Aí a coisa se revela. Percebe? Então, eu sei que tem alguma coisa, mas essa coisa está escondida. Eu descubro a verdade quando essa coisa se revela. Aletheia, tirar o pano, descortinar. Isso é a ideia de verdade para o grego, né? A concepção de verdade para o grego é essa. Então você tira o pano que cobre, tá? Aí Jesus chega e fala assim: eu sou a Aletheia. Eu sou a Aletheia. Tá? É como se você fala assim: olha, Platão, Aristóteles, Pitágoras, essa galera toda tentou encontrar a verdade, está tentando encontrar a verdade, mas eles continuam não conseguindo tirar o pano. Não conseguiu tirar o pano que cobre a verdade. Então, chega-se perto, se apalpa, sabe que tem alguma coisa, sabe qual é o formato da coisa, mas não se consegue ver o que é essa coisa, porque a cortina ainda cobre. Quando Jesus fala, eu sou a verdade, ele está falando assim, ó, a cortina caiu. Vocês querem saber o que é a verdade? Olha para mim. Olha para mim. Eu sou a verdade. Eu revelo tudo para vocês. A minha camisa? Não, não é o Raul Seixas, não. É o Stanley Kubrick. É um diretor americano que fez vários filmes famosos. Talvez o mais famoso que vocês devem já ter ouvido falar é Laranja Mecânica. Ele é o diretor de Laranja Mecânica. Stanley Kubrick. Não, não foi Vingadores, não. Quando Vingadores surgiu,
O Kubrick já tinha morrido, infelizmente. Outro filme famoso do Kubrick é O Iluminado, aquele filme de terror, O Iluminado, que tem a cena das duas crianças no corredor. Também é dele. A primeira versão, né? Porque a segunda versão do Iluminado é outra. A do Kubrick é dos anos 80, a primeira versão. Que inclusive o Stephen King não gostou, né? Vejam vocês. Iluminado é um livro, foi escrito por Stephen King e o Kubrick adaptou para o cinema. O King não gostou da adaptação do Kubrick. O filme é um clássico do cinema, mas o cara do livro não gostou do trabalho. Enfim. Voltando a Jesus, né? Então, quando Jesus fala assim, eu sou a verdade, ele está falando assim, eu sou aquilo que estava por trás da cortina. É isso que Jesus está falando. Naquele contexto da linguagem grega, né? Vocês procuram a verdade, mas vocês ainda estão enxergando por trás do pano. Vocês estão enxergando só o pano. Vocês não conseguem ver por completo. Se vocês querem ver a verdade, olha para mim. Então, eu sou a verdade, a aletheia. Eu descortino tudo. E Jesus também fala que ele é o caminho. Eu sou o caminho. E aí é um outro contraponto à filosofia, né? Porque para os gregos, o caminho para conhecer a verdade é a filosofia. A filosofia é o caminho, né? Tanto que o Sócrates fala, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. Então você sabe que não sabe a partir do momento que você começa a filosofar. Aí você descobre que não sabe nada. E quando você descobre que não sabe nada, a partir da filosofia, você começa a encontrar o conhecimento que já está dentro de você. Ou então pregando Platão, que a gente não chegou a ver ano passado, né? Mas Platão também ele coloca a filosofia como sendo o caminho para a verdade, porque no começo a gente tem a crença, e aí vem a opinião, e aí vem o conhecimento mais elaborado, o conhecimento científico, e o último estágio é o conhecimento vindo da filosofia, né? Tem a alegoria da caverna, que tem as pessoas que estavam presas na caverna, e aí as pessoas achavam que as sombras que estavam na parede da caverna era verdade, mas aí um dia alguém consegue sair da caverna, e ao sair da caverna descobre a realidade, e volta para a caverna para dizer que estava todo mundo enganado. Esse cara que sai da caverna é o filósofo. Então ele sai da caverna e ele conhece a verdade. Então o caminho para o grego é a filosofia. O caminho para você revelar o que está escondido por trás da cortina é a filosofia. E Jesus fala: eu sou o caminho. Você quer conhecer a verdade? Vem comigo. Tem que passar por mim. Tem que olhar para mim. Só que Jesus não é apenas o caminho, como ele é a própria verdade. Ele diz, né? Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Para o grego, a filosofia não é a verdade. Para o grego, a filosofia é o caminho para chegar à verdade. E no texto de João, João apresenta Jesus como sendo não apenas o caminho, mas o próprio caminho é a verdade. Caminhar é estar a par da verdade. Então, assim, é de uma genialidade esse texto de João. Né? Por isso que ele é tão diferente dos outros três. Porque os outros três evangelhos apresentam Jesus numa perspectiva judaica. João apresenta Jesus traduzindo para a mentalidade grega. É isso que João faz. Né? Ele traduz. Porque, como eu falei, se João apresentasse Jesus para os gregos numa perspectiva
judaica, os gregos não iam entender nada. Então, o que João faz é pegar conceitos da filosofia, e aí eu não sei se João faz isso conscientemente ou não, né? Porque, como eu falei, a princípio João era analfabeto, porque ele era pescador. Ok, aí os crentes dirão que foi inspiração divina, né? Ok. Mas independente se foi inspiração divina ou se João estudou depois, né? Independente disso, é genial essa relação que João faz entre os conceitos filosóficos gregos e a, o cristianismo, né? A pessoa de Jesus, né? E aí, né? Ah, então aí a gente vê, né? Como que o preconceito que foi gerado ao longo da história em relação à filosofia, o preconceito vindo de uma parte do cristianismo em relação à filosofia, é um preconceito infundado, dizendo que a filosofia é uma ameaça, que quem lê muita filosofia perde a fé, que filosofia é ateia, né? É de uma ignorância no sentido de que não sabe mesmo do que está falando. Porque não apenas na Idade Média os filósofos fizeram uso da filosofia para construir doutrinas do cristianismo, como a gente encontra a filosofia sendo usada no próprio texto bíblico pelos apóstolos. Paulo utilizou da filosofia para evangelizar, João utilizou das ideias da filosofia para evangelizar. Agora, se eles deturparam ou não as ideias filosóficas, se eles fizeram mau uso, se eles não entenderam, aí já é uma outra discussão, né? Mas o fato é que já na Bíblia a gente percebe, né, o uso da filosofia para pensar o cristianismo. Tem esse diálogo ele existe, né? Então, assim, é infundado, né, essa noção de que a filosofia é contra a religião, de que a filosofia atenta contra a fé, né? E como eu falei lá 2 aulas atrás, né? Ah, compreende-se a importância da filosofia ainda hoje para o cristianismo, visto que os padres, antes de fazer teologia, eles fazem filosofia. Então, antes do padre fazer 4 anos de teologia, ele faz, no mínimo, 3 anos de filosofia. Nenhum padre é ordenado padre sem ter feito filosofia. Todos eles fazem. Tanto que tem muita gente que é filósofo porque a ideia inicial era ser padre, e no meio dos estudos para ser padre, abandonou o caminho, né? E aí acabou virando professor de filosofia, porque já tinha formação em filosofia, né? Mas antigamente era muito comum você encontrar professores de filosofia que eram ex-seminaristas, né? Que a princípio estavam no caminho para ser sacerdote católico, e aí, por vários motivos, né, descobriram que não tinha vocação para ser sacerdote e, e aí, né, viraram professores de filosofia. Eu falei que ia tentar começar Santo Agostinho, não deu, né? Me empolguei demais com o João.
Mas é que João realmente é fantástico. É o evangelho muito lindo. É o evangelho fenomenal. Poderia estar falando com o padre Rafael agora? Pois é, pois é. Mas o meu catolicismo foi só até a crisma. Depois que eu crismei, eu deixei de ser católico. Então, eu não fui fazer filosofia por conta que eu estava no seminário católico. Não foi. Eu saí do catolicismo antes. Eu fiz a crisma, e aí fiquei assim, religião é chato, né? Tava nesse caminho, mas aí acabei conhecendo uma menina que foi para a igreja evangélica, aí eu fui na igreja atrás dela, ela saiu da igreja, eu fiquei, olha a armadilha, né? Olha que armadilha. Cilada, Bino, caí na cilada. Aí eu me converti, ela não. Aí eu fiquei na igreja e a história segue adiante, né? Mas enfim. Então é isso. Então, já dei minha contribuição para vocês, a escola dominical. Espero que no próximo encontro da escola dominical vocês aí consigam demonstrar, né? Demonstrar todo o conhecimento de grego que eu passei para vocês agora, impressionar, né? A tia da escola dominical, ter um papo cabeça com o pastor, né? Só não joguem a culpa em mim, né? Não quero receber e-mail, telefonema de nenhuma pessoa da igreja querendo me cobrar sobre o que eu estou ensinando para vocês, tá? Fica só entre nós, assim, esse papo reto, tá bom? Agostinho fica para semana que vem, tá? Eu até vou liberar para vocês já a aula sobre Santo Agostinho, tá bom? A aula que vem continua história? Não, Estevão, semana que vem eu já falo de Santo Agostinho. Aí a gente vai partir para filosofia, assim, pesado, tá bom? Vou tentar falar. Não é Agostinho Carrara, não, é o santo mesmo, né? É o Santo Agostinho. Fernando me agradece pela Cláudia. Valeu, professor, obrigado pela Cláudia. Tá bom? Santo Agostinho semana que vem. Vou falar sobre o conceito de mal em Santo Agostinho. Por que é que o mal existe, segundo ele? Tá bom? Cuidem-se. E até semana que vem. Tem fórum aberto dessa aula já, tá? Tá lá o fórum aberto. Participe. Tchau, tchau.